Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos. Nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na sua TV. E hoje o papo é previdenciário e o tema é aposentadoria do servidor público. Estamos recebendo o advogado, professor, especialista em direito previdenciário e assessor jurídico de alguns sindicatos de servidores públicos, Dr. Marcelo Tassinari. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Amanda. É uma satisfação estar aqui para poder responder as dúvidas dos nossos servidores públicos. Seja muito bem-vindo, então, Dr. Marcelo. E você aí de casa já pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você já pode compartilhar o nosso programa através destas plataformas. Doutor Marcelo, o que mudou na aposentadoria do servidor público com a reforma da Previdência de 2019? Ô, João, a mudança da reforma da Previdência, ela veio para meio que equilibrar com a reforma da Previdência do trabalhador da iniciativa privada. Ela veio meio para igualar as regras. Era um processo que vinha desde a emenda 20, passou pela emenda 41, justamente para chegar em um momento em que tivéssemos uma aposentadoria agora chamada aposentadoria programada, em que ela envolve mais preocupada com a idade mínima do servidor, mais preocupada com a idade mínima, do que preocupado com o tempo de contribuição. Ela está mais preocupada em que o servidor tenha 62, 65 anos e o professor 57, 60 anos, do que necessariamente com o tempo de contribuição. Então, está mais próximo, então, as duas aposentadorias são mais próximas. As regras agora estão muito mais parecidas, porque até 2019, o trabalhador da iniciativa privada não precisava de uma idade mínima. Bastava ele ter 30 anos de contribuição e a mulher de 35 anos de contribuição, o homem se aposentaria. Usava tempo militar, tempo rural e alcançava esse tempo de contribuição independentemente da idade. Agora não. Agora, tanto o servidor público quanto o trabalhador da iniciativa privada precisam alcançar uma idade de 62, 65 anos. Doutor, e o servidor público, ele tem o direito à aposentadoria especial por insalubridade ou periculosidade? Sim, isso não mudou com a reforma. Na verdade, essa questão da insalubridade e da periculosidade, desde a criação, desde a emenda 20, nunca foi regulamentado na nossa Constituição Federal para o servidor público. E há mais ou menos 12, 13 anos, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar para o servidor público, já que não tem a regra, vamos aplicar a regra do trabalhador da iniciativa privada. Então, o servidor já podia se aposentar
especial utilizando as regras da iniciativa privada. E agora, cada regime de cada estado e cada município pode fazer, desde 2019, a sua regra de aposentadoria especial, porque a emenda 103 deu essa liberdade. Cada regime próprio pode ter a sua própria regra de aposentadoria especial. Doutor, e qual a diferença entre a aposentadoria do servidor público seletista e o estatutário? Tem diferença? Na verdade, assim, até 2019 tinha muita diferença. Muita diferença em que sentido? A emenda 41 de 2003, ela exigiu uma idade mínima do servidor público, 55 para a mulher e 60 anos para o homem, além do tempo mínimo de contribuição de 35 para o homem e de 30 para a mulher. O servidor CLT, ele não tinha essa exigência de idade mínima, ele podia se aposentar simplesmente completando 30 ou 35 anos de contribuição. E mais, o servidor CLT até 2019, ele podia se aposentar e permanecer trabalhando no serviço público. Então, ele tinha direito a uma aposentadoria precoce em relação ao estatutário e podia continuar trabalhando. O estatutário não. A partir do momento que ele se aposenta, ele passa e já passava para a inatividade. E o CLT não precisava isso. E agora o seletista se aposentando, ele pode continuar na atividade? Desde novembro de 2019, desde a emenda 103, de 13 de novembro de 2019, o servidor CLT agora ele é obrigado a se afastar da atividade. Ele é obrigado. Eu vejo esse movimento muito nas prefeituras do interior, as prefeituras meio que obrigando muitos professores, em especial outros também, para se aposentar por uma força de lei, porque muitos gostariam de continuar trabalhando e agora por isso então, que é uma questão de lei, então. Exatamente. Pediu aposentadoria, tem que se afastar. E um detalhe, nos municípios está acontecendo muito. A pessoa já tinha direito à aposentadoria e não pediu. Vieram as regras exigindo uma idade mínima, então ela já tinha um direito adquirido. Ela foi lá em 2020, 2021, 2022, pediu a sua aposentadoria com base na regra antiga. Ainda assim, o município e o Estado, estados e municípios estão exigindo a demissão desse servidor, que eles fazem a demissão. Se a aposentadoria foi concedida após a emenda 103, mesmo que com o direito adquirido antes disso, o Estado e o município estão fazendo a demissão. Muita gente está nos assistindo agora, talvez não está nos assistindo, não saiba o que é o seletista e o estatutário. Um exemplo de um funcionário público seletista e o exemplo de um funcionário público estatutário. Eu vou usar, por exemplo, para fazer um seletista. Nós temos um município de São José do Sul, por exemplo. O município ele não instituiu um regime próprio de previdência. Então, os seus servidores prestam um concurso, mas continuam contribuindo para o INSS. E o melhor exemplo de empregado público CLT são, por exemplo, hoje os funcionários do Banco do Brasil e os funcionários da Caixa. Do Banrisul, né? Os da Caixa têm uma discussão ali, mas a princípio também são considerados empregados públicos. E o estatutário? O estatutário é aquele servidor onde o município cria um regime próprio de previdência, faz um regime jurídico único diferenciado e faz um concurso de provas ou de provas e títulos, onde ele se torna detentor de um cargo de provimento efetivo, vinculado a um regime jurídico único e contribuição, geralmente para um regime próprio de previdência. Ele não paga para o INSS, paga para o regime próprio. Paga para o regime próprio. Esclarecido então, doutor. Quero aproveitar e te perguntar, quando o servidor público precisa então da certidão de tempo de contribuição à CTC? O que acontece? Geralmente, o trabalhador começa a sua carreira na iniciativa privada. Ele começa trabalhando para uma empresa, né? Às vezes até mesmo uma empresa familiar, né? E aí, depois que ele presta um concurso público e começa na carreira pública. É muito difícil você encontrar, eu digo assim, um servidor público puro, aquele que nunca trabalhou em lugar nenhum e prestou um concurso e começou ali a carreira dele. Geralmente ele tem uma história de vida anterior. E o que faz? Ele precisa, para levar esse tempo de trabalho anterior para o regime próprio, ele vai precisar de uma certidão de tempo de contribuição, a chamada CTC. É isso que ele busca lá no INSS para que
averbar aquele tempo, averbar aquelas contribuições para que produzam efeitos na sua aposentadoria. Uma curiosidade, vamos supor, ele contribuiu 20 anos CLT para o INSS. Exato. Passou no concurso estatutário. Exato. Aquele valor que ele contribui para o INSS transfere esse recurso para o regime próprio da prefeitura, por exemplo, ou não? Na verdade, acontece a chamada compensação financeira entre regimes. O que acontece? A pessoa leva uma certidão onde consta todos os seus tempos de contribuição e os salários de contribuição que foram lá feitos para o INSS. Isso é averbado. No momento da concessão da aposentadoria, o regime próprio paga a aposentadoria integral. E depois há um processo de compensação financeira em que vai ser feito um cálculo da proporcionalidade daquilo que o INSS tinha que ter repassado e eles vão se compensando, os regimes vão se compensando mês a mês. Doutor, e o que é o abono de permanência de serviço? Sabe, isso poucos servidores fazem mão de um direito. Na verdade, então, uma informação importante que muita gente não sabe, então, essa questão. Exatamente, João. Muitas pessoas não sabem desse direito. Geralmente, o servidor trabalha, começa a somar certidão daqui, tempo dali, vai lá e averba no município, deu meu tempo, deu, tá, vou me aposentar. Mas, às vezes, ele não pergunta, escuta, com esse tempo que eu trouxe, quando é que eu poderia ter me aposentado? Tu poderia ter te aposentado? Trago um exemplo aqui. A pessoa se aposentou agora no final desse mês de março, mas poderia ter se aposentado em julho de 2020. E geralmente, por uma falha de comunicação entre os sistemas, por uma falta de uma averbação da CTC, né, o município não viu que ele poderia ter se aposentado antes. O servidor tem direito a receber um abono de permanência equivalente ao valor dessa contribuição previdenciária que ele fez de 2020 para cá. Aí, de repente, poderia dizer, mas doutor, ele não pediu, ele nem sabia que ele tinha direito. Segundo o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma informação importante, não precisa ter requerimento. Basta mostrar que tinha direito e o município vai ter que pagar o abono de forma retroativa, mesmo que sem que ele tenha pedido lá em 2020. Mas isso são para todos os servidores? Todos os servidores, né? Todos os servidores vinculados a regime próprio de previdência, que contribuem para regimes próprios, não para os seletistas. Mas esse pedido quem tiver dificuldade, procura um advogado para poder auxiliar nesse. Não é um pedido judicial, mas é algo de administrativo. Mas tem seu rito também, né? Exato, tem requisitos e você pode fazer o pedido, comprovar que já tinha direito há mais tempo e fazer o pedido lá e receber esse período. Muitas vezes não precisa pedir aposentadoria, pode estar trabalhando. Pega a certidão e averbou lá no município ou no estado e descobriu, olha, eu podia estar aposentado já há mais tempo, mas eu vou continuar trabalhando. Então tem direito a receber esse abono de permanência, né, durante todo esse período que está trabalhando. Então, se a pessoa podia se aposentar em março de 2020 e se aposentou agora em 2023, tem 3 anos, né? Ela pode pedir retroativo, então vai poder pedir retroativo todos esses 36 meses de contribuição que ela fez. E geralmente também tem a contribuição do 13º, todas as contribuições que a pessoa fez para o regime próprio de previdência, desde a data em que teria direito à aposentadoria e não pediu, por desconhecimento ou por opção, tanto faz, pode fazer o pedido sim, que esse valor vai retornar para a pessoa. E já tem, isso é um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e vários municípios já estão pagando na via administrativa sem a necessidade de ajuizamento. Então, vamos supor, de 36 meses a R$500 de contribuição, teria aí R$18 mil. Exatamente. Mas esse valor é corrigido também? É corrigido, é aplicada a correção monetária, sim, só não tem juro, mas tem correção monetária. Nossa, muito interessante. Já dá uns 19, 20 mil aí. Já dá para fazer uma boa viagem. João, agora eu gostaria de te perguntar se é possível receber o abono de permanência de forma retroativa. Então, receber os atrasados desse abono é através somente de via jurídica, doutor? Na verdade, tem que fazer um requerimento, né? Eu, geralmente, lá no escritório, eu oriento as pessoas como elas fazerem os pedidos nos protocolos, né? Porque tem que passar por um pedido administrativo. É possível sim,
É possível sim que se faça esse pagamento, a prefeitura faça direto. Mas ainda temos alguns municípios, e o próprio estado do Rio Grande do Sul tem alguma resistência em pagar o abono de permanência, tá? Mas assim, municípios maiores e mais organizados, e até alguns municípios menores e bem organizados, fazendo o requerimento direitinho lá, a gente tem até o mesmo modelo no escritório, fazendo o requerimento direitinho, a pessoa recebe administrativamente sem a necessidade de ajuizamento de ação. Doutor Marcelo, última pergunta aqui do nosso primeiro bloco, né? O servidor CLT que se aposenta no regime especial precisa ser afastado do trabalho? Olha só, a aposentadoria especial para o servidor seletista, ela hoje, desde o julgamento do tema 709 do STF, que finalizou em 2021, na verdade, né? Desde lá, está certo isso, tem que se afastar, né? Concedida a aposentadoria especial pelo INSS para o servidor CLTista, ele vai ter que se afastar. Ele não tem essa opção. Concedida, aí sim, o município é obrigado a afastar ele da atividade. Perfeito, então. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos. Aproveita, manda tua dúvida para cá, que a gente vai ler logo depois do intervalo. Fique aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais. Bom, doutor Marcelo, a primeira pergunta do segundo bloco é relativa a um profissional que tem grande influência sobre todos nós, que é o professor, né? A reforma da Previdência impactou na aposentadoria do professor? João, para mim é uma categoria, talvez, para mim, a mais importante do serviço público, sem demérito de nenhuma outra carreira. Os profissionais da saúde são essenciais também, mas o magistério é aquele que forma todos nós. Todos os outros. Todos os outros, né? Então, para mim, é a carreira mais importante do serviço público e é a que precisa mais ser valorizada. Mas, infelizmente, a reforma, sim, atingiu os professores. Por quê? Porque para os professores estatutários já tinha uma idade de 50 anos para mulheres e 55 para o homem. E isso, o pessoal já estava acostumado desde 2013. E agora, em 2019, para o regime geral, que não tinha idade mínima nenhuma, veio uma idade de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. E isso está sendo meio que Ctrl-C, Ctrl-V, copiado pelos gestores de regimes próprios para os seus regimes. A grande maioria não fez reforma ainda, mas para quem fez já botou a idade de 57. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já exige 57 anos para as professoras mulheres. Então, assim, aumenta em 7 anos. E é uma carreira que é uma carreira de vocação. Geralmente, as mulheres, né, entram nessa carreira, logo elas cursavam magistério, aí fazem pedagogia e começam muito cedo. Geralmente, isso vai localizar um servidor, que eu digo puro, é a professora. É o professor, é aquele que começa bem cedo na carreira. E aí essas pessoas estão sendo obrigadas a ficar não mais 25 anos como exige, ainda é o tempo mínimo 25. Mas se uma pessoa começa a dar aula aos 20 anos de idade e dá aula por 25, ela se aposentaria aos 45. Ou aos 50 pela lei anterior, já trabalharia mais 5. Agora vai a 57. E isso mudou para todos? Essa pessoa vai dar 37 anos de aula, quando a lei exige dela apenas 25. Isso está afastando as pessoas. Isso está afastando as pessoas do magistério. Eu vou repetir a minha pergunta, por favor, desculpa que eu até já atrapalhei. Mas isso mudou para todos os professores de todas as categorias, tanto os universitários também?
O professor universitário, ele já não tinha o direito da redução da idade. O professor universitário, ele antes tinha que cumprir 30 ou 35 anos de magistério e não tinha idade mínima, mas agora sim, ele vai ter a idade mínima, né? Só que ele vai ter que se adequar à nova legislação ou às regras de transição, que seriam 62 anos de idade e pelo menos 20 anos de contribuição. O professor universitário, ele não entra na aposentadoria especial do magistério. Perfeito. Então, acho que a próxima pergunta você meio que já respondeu, mas então a idade mínima do professor se aposentar agora é 57 anos. Para os professores da iniciativa privada e para todos os regimes próprios que já fizeram a sua reforma e colocaram a sua idade, sim, a professora tem que ter 57 de idade. E nas cidades que não fizeram essa atualização? Ainda pode ser aproveitadas as regras da emenda constitucional 41, que exige apenas 50 anos de idade para a mulher e 55 anos de idade para o homem. A maioria dos municípios já adequou ou não? A maioria não se adequou? Não, a maioria não se adequou, mas os maiores já fizeram. Tá. E aqueles pequenos que estavam com um grande déficit previdenciário encaminharam as suas reformas e aumentaram as idades nas pequenas cidades onde havia um déficit de previdência. Perfeito. Nós recebemos muitas mensagens, então a gente vai fazer uma seleção aqui, ler as mais curtas e as maiores mais para o finalzinho do programa, tá? O final 1268 escreveu: o professor estadual que iniciou em 1998 tem 25 anos de contribuição e 51 anos. Como fica a aposentadoria na nova transição chamado pedágio? Se ele é professor de educação básica, tá? Que envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio ou técnico, ele vai ter que procurar a idade mínima de 57, se ele está vinculado ao Estado, e se ele está vinculado ao INSS também, e não adianta ter agora somente. Somente se esse professor completou 25 anos antes da reforma e estava vinculado ao INSS, ele vai poder se aposentar. Se ele não completou 25 anos antes da reforma e completou depois, vai se exigir sim no Estado a idade mínima e no INSS também a idade mínima de 57. Respondido então, João. Doutor Marcelo, e como se faz então para averbar o tempo de contrato no Estado, no município? Tipo, a pessoa trabalhou no Estado e agora passou no concurso no município. Muito bom, João. Tu sabe que muitas professoras procuram ter essa dúvida e até não sabem que podem fazer isso. E é bem comum, né? Tipo, a professora tem um concurso no Estado e tem um concurso no município, né? Exato. E quando tem o concurso no Estado e depois passa para o município, vai lá no Estado do Rio Grande do Sul e perde uma certidão de tempo de contribuição e faz a averbação. E sabe que algumas pessoas, mas eu era contrato no Estado e eu pagava INSS, então eu não posso levar esse período para o município. Pode sim. E ele vai contar, se você era contrato lá no Estado, porque o que acontece? O contrato temporário do Estado, ele não paga a contribuição previdenciária para o regime próprio do Estado, não paga para o IP Previdência, paga o INSS. Ele paga para o INSS. Então, o que tem que fazer? A professora vai ter que ir lá no INSS, pedir a certidão de tempo de contribuição do INSS, levar para o regime próprio, né, e pegar uma declaração do Estado que nesse período ela era professora em contrato. Aí vai contar não só como tempo de contribuição, né, para o tempo de magistério, mas também é tempo de serviço público. E isso também é importante, porque além de tempo de contribuição, o servidor público para aposentadoria precisa de tempo de serviço público. Perfeito. Mais uma interação aqui com a nossa audiência. Essa mensagem aqui é do Éder e o telefone dele é 2412, o final. Ele escreveu: sou brasileiro e trabalhei e contribuí na Segurança Social em Portugal por 2 anos. Posso usar este tempo para me aposentar no Brasil? Pode sim, e é muito importante isso. Quem trabalhou no exterior e contribuiu para o sistema de seguridade daquele país, o Brasil tem muitos tratados. A sugestão que eu deixo para ele é o seguinte: para ele fazer isso bem direitinho e não dar problema, procurar orientação lá na cidade dele, um especialista de previdência da região, porque tem como fazer isso, porque o Brasil tem tratado com Portugal para trazer esse tempo de contribuição de Portugal para o Brasil. Doutor Marcelo, e o professor, né, que se aposenta no Estado e no município, tem diferenças? Sim. Quem se aposenta no Estado e se aposenta no município? Sim, ainda temos muita diferença de regras para Estado e município. Ainda temos muita diferença. Por quê? Porque como o Estado já mudou a sua regra
exigindo uma idade maior, o que consequentemente vai trazer um tempo de contribuição maior para o Estado, muitos municípios ainda continuam com a regra dos 50 de idade para a mulher e 55 de idade para o homem, que são as regras da emenda 41. Então ainda tem diferença. Se você é professor do Estado e do município ao mesmo tempo, é importante fazer um planejamento para ver onde é que você vai averbar aqueles tempos que você tem, para ver onde é que você vai buscar a aposentadoria antes, ou não só a aposentadoria antes, aquela que oferece uma melhor remuneração. Eu acho meio difícil essa conta, eu fiquei meio confuso. Se ele trabalha ao mesmo tempo no Estado e no município, ela se aposenta, tem 2 aposentadorias no caso daí? Ela vai ter 2 aposentadorias. Interessante assim, ó, que ela pode dar aula para a mesma turma. A mesma turma, modo de falar. Ela dá aula para o 5º ano numa escola municipal e para o 5º ano numa escola estadual. Ela vai e começou no mesmo dia os concursos. Ela pode se aposentar aos 50 anos no município e aos 57 no Estado. Ela pode ser obrigada a ficar 7 anos a mais no Estado. Última pergunta, doutor. Temos 2 minutos, então. Trabalhei em posto de gasolina com periculosidade antes de ingressar na prefeitura. Posso averbar esse tempo para me aposentar no município e posso averbar a periculosidade também, João de Viamão? Bom, o que pode ser feito? Ele pode pegar a certidão de tempo de contribuição lá no INSS e nessa certidão de tempo ele vai apresentar os comprovantes lá através do PPP da atividade especial e essa certidão já vem com a anotação de tempo. Por exemplo, se não me engano, ele tem 10 anos, né? 10 anos dá 40% a mais de tempo. Então, ele vai, em vez de ele trazer 10 do INSS, ele vai trazer 14 para o regime. E aí ele vai usar, em vez de aposentar 10 a mais para a aposentadoria, ele vai ter 14 anos para contagem de tempo. O que é PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento que mostra que o trabalhador exerceu atividade exposta a agentes nocivos. É a prova da insalubridade e da periculosidade. Perfeito, então, doutor. Quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas dos servidores. Então, eu agradeço também a você de casa que nos assistiu e amanhã de manhã temos a reprise às 7h30 aqui na Ubra TV. Então, amanhã estaremos de volta com um Papo Empreendedor. Estará conosco a empresária e presidente da ACEAL de Alvorada, Miriam Mainardi. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!